demais. Tô ficando deprê. Eu quero diversão. Tá legal. Sabe o que é demais? O planetário. Você se chapa no estacionamento, depois entra e fica muito pirado com aquelas galáxias surreais e tudo aquilo. Parece idiotice. Eu me encarrego da diversão. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo Questionável. Aqui é o Denis Caetano. E eu sou Vinícius Dias. O papo de hoje vai ser sobre fuga, que, como já dizia Freud, é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. Não é mesmo, Vinícius Dias? É isso mesmo. Os tempos que a gente tem passado tá cada vez mais estressante e muita gente tem escolhido alguns mecanismos de fuga exatamente para isso, para aliviar um pouquinho a realidade. Mecanismos de fuga que podem ser benéficos ou maléficos, né? Nós temos a tendência de achar que fuga é sempre algo ruim, mas eu tendo a pensar que é algo inerente ao ser humano. Acho que todo mundo sempre foge para algum lugar e o problema está em qual lugar você vai, né? Normalmente é atribuído à fuga a substâncias químicas como álcool, tabaco, drogas em geral, mas temos exemplos disso em atividades Saudáveis. como academia, por exemplo, né? Acho que todo mundo conhece aquela pessoa que vive na academia e quando está estressada também vai para a academia. Isso nada mais é do que uma fuga. Cada um encontra um mecanismo, seja bom ou ruim. Preferível que seja o bom. Mas nós também temos que saber o que está causando essa fuga. Por que você está querendo sair da realidade? Porque não é natural. E esse estresse tem tomado muita conta da vida das pessoas. Tá, então, de certa forma, todo mundo foge para algum lugar e é interessante a gente saber do que a gente está fugindo para quando nós voltarmos, entendermos como resolver, né? Porque senão você vai ficar preso nesse loop de fuga o tempo inteiro. É isso mesmo, você tem que saber do que você está fugindo, cara. A longo prazo vai ser prejudicial, igual a fuga, se for em questão de drogas, vai tomar conta, vai ter um resultado extremamente negativo. E a disponibilidade dessas drogas, álcool, tabaco, cada vez mais presentes na nossa vida. Se for possível, se você já não estiver refém de algo químico, acho que é inteligente que você não fuja a algo químico, porque isso cria uma dependência muito mais forte do que o hábito, né? Quando você foge para atividades como trilha, por exemplo, ou a própria academia que a gente citou aqui, você fica preso ao hábito, que já é algo muito difícil de se quebrar. Se além do hábito você ainda tem uma dependência química, acho que fica muito mais difícil de você não fugir quando algo de ruim acontece. Não que não seja saudável, né? Afinal, somos todos seres humanos, isto é inerente a nós. Mas se você puder canalizar isso em algo produtivo, você tende a tirar mais benefícios da sua própria fuga. Claro, você pode desenvolver conhecimentos novos, ter experiências bem bacanas, né? Mas o foco não seria mais fugir, seria enfrentar aquilo que te faz fugir. Igual você citou, fazer trilha. É muito bom ter um ar fresco, um ar novo. Você distrai a sua mente daquilo que tem te causado a fuga, o estresse. Mas depois dessa trilha você vai voltar para certa situação. Então, não somente esses hábitos saudáveis vão resolver o problema. Eles são uma fuga, sim, mas não são uma solução. Quando se entende que a fuga é algo extremamente comum à nossa espécie, seja por estresse, seja por medo de alguma situação que não se quer encarar, é interessante olhar da perspectiva de que não faz sentido você julgar a fuga do outro. Porque se você não bebe ou se você não usa nenhum tipo de droga e você vê alguém que foge neste caminho, é importante você lembrar que você também foge para outros caminhos. O mesmo mecanismo que faz a pessoa se afundar no trabalho e não ter mais contato com a família, por exemplo, também é o mesmo mecanismo de fuga da pessoa que se afunda na bebida. A gente não pode julgar o outro, né, cara? Nesse sentido. Porque, querendo ou não, a gente não vai ter sempre a mesma fuga. Aquilo que nos causa raiva, tristeza, estresse, vai diferir para cada pessoa. Então a gente realmente não pode julgar. Infelizmente é um mecanismo que pode te levar a vários problemas futuros, piores do que você já está enfrentando,
mas é solução imediata e nem sempre vai ser melhor. Um ponto interessante também é que normalmente a fuga está diretamente relacionada com conforto. Quando você foge, você não necessariamente tem que encarar seus problemas naquele momento. E também porque geralmente você foge para o caminho que te parece mais fácil. Isso acontece muito com o que as pessoas chamam de nerds bitolados, né? Que são pessoas extremamente inteligentes em algum campo acadêmico. E aí elas podem ter dificuldade em outras áreas da vida, como por exemplo, relacionamentos. E ao invés de tentar trabalhar essas áreas que precisam de melhora, em tentar se relacionar melhor com as pessoas, elas preferem, é mais confortável que elas foquem nos estudos, que é algo que ela já domina bem, e isso a longo prazo também prejudica ela, porque ela pode ser aquela pessoa que não tem facilidade com o público em geral, com a sociedade à volta dela, por mais brilhante que ela seja nos estudos. Esse é o exemplo que eu dei, né? Cara, o ser humano ele se desenvolve saindo da zona de conforto. Ultimamente, o que as pessoas têm mais procurado é exatamente isso, a zona de conforto. E o interessante é que elas têm se unido cada vez mais. A gente vê muitas comunidades isoladas em uma bolha, dependendo do tipo de convívio que elas têm uma com a outra. Isso é se isolar. Então nem sempre o relacionamento vai te ajudar. Tem que ter diversidade. Se você olhar que nós somos pessoas com várias características e que nós podemos desenvolver várias destas características, o personagem da série The Big Bang Theory, Sheldon, ele é exatamente isso. É um personagem que tem uma capacidade muito alta em uma área da vida e ele se isola nessa capacidade e acaba não desenvolvendo as outras. Isso faz com que ele se torne uma agulha que só tem um ponto forte. A ideia deveria ser você entender os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, saber usar os seus pontos fortes, mas trabalhar os seus pontos fracos para que você seja uma pessoa equilibrada, porque a fuga nada mais é do que você focar em algo que já é confortável para você e se manter ali. E isso mesmo em coisas boas como atividade física, aprendizagem intelectual ou qualquer área da sua vida como um esporte que você está aprendendo, uma atividade artística como a música. Se você não tem um equilíbrio disto com as outras áreas da sua vida, isso a longo prazo vai te fazer mal. Com certeza. Uma coisa bacana, cara, voltando à questão de drogas, é exatamente o que aconteceu com soldados americanos em Vietnã. Eles estavam utilizando bastante heroína. Por que eles estavam utilizando a heroína? Para disfarçar, amenizar a dor que eles estavam sentindo. Estavam longe de casa, dos familiares. Quando eles voltaram, o governo americano estava muito preocupado que possivelmente haveria zumbis nas ruas por causa do consumo de heroína. Não foi o que aconteceu. Eles voltaram para as famílias e não tiveram a necessidade de utilizar mais essas drogas. O vício, às vezes, não vem através da dependência química, mas sim daquilo que o leva a utilizar esse químico. Ou seja, os soldados, então, naquele ambiente que eles estavam, de guerra e de estresse, eles precisavam da substância e quando eles saíram desse ambiente, eles não tinham a dependência que se esperavam que eles tivessem. Exatamente. O que demonstrou foi exatamente o contrário. Não houve mais a necessidade de utilizar por causa do fator externo. Não é a droga, às vezes, em si que te causa dependência, mas sim dos fatores que você tem na sua vida que tem te levado a essa fuga. Quando você resolve o problema que tem te causado isso, a necessidade de fugir, o restante tende a se resolver. Mas é claro que eu não estou falando que são todas as drogas, né? O exemplo do crack é extremamente viciante. O questionamento que nós podemos tirar desse assunto que nós discutimos aqui é questionar as suas próprias fugas, entender do que se está fugindo, ao invés de demonizar a fuga de alguém ou a sua própria fuga e só chutar o balde e ir para a zona de conforto. Não, entender todo esse processo, o que te leva a isso e, se possível, escolher fugas menos prejudiciais à sua própria saúde, seja física ou mental. E não demonizar o ato de fugir em si, porque quando você demoniza algo, você fecha as portas para entender. É isso aí. Esse foi o Papo Questionável de hoje. Eu sou Vinícius Dias. Eu sou o Denis Caetano e até a próxima. Viu, Sarah Lynn? Não estamos condenados. No panorama geral das coisas, somos só espectros mínimos que um dia serão esquecidos. Então não importa o que fizemos no passado ou como vamos ser lembrados. A única coisa que importa é o presente. Este momento único e espetacular que estamos compartilhando. Não é, Sarah Lynn? Sarah Lynn?
Sarah Lynn.